Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor Jesus, nos abrimos a Ti. Queremos abrir nosso coração ao Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por essa semana. Queremos ser lavados pelo Teu sangue essa noite. Nos cubra, Senhor, completamente. Queremos estar limpos na Tua presença. Fala a nós, Senhor, essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito. Ó Espírito que habita em nosso Espírito. Senhor Jesus, Te amamos, Senhor. Amamos por toda a Sua obra em nós. Todo o Seu viver aqui na terra. A Sua morte. A Sua ressurreição. Te agradecemos por toda a Sua obra. Obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Chegamos na mensagem 3, desse estudo que nós estamos vendo sobre a vida cristã. O texto é um pouquinho longo, né? O título dela. Vamos ler comigo, irmãos? O significado e a revelação intrínsecos do unguento composto como o óleo sagrado para a unção, um tipo pleno do Espírito composto e todo inclusivo do Deus triuno processado. Tem bastante adjetivo aqui, né? E bastante substantivo também. Aleluia. Precisa de mais palavras ainda para explicar esse Espírito. Esse Espírito a gente fala uma palavra bastante conhecida, todo inclusivo, porque ele inclui tudo. Tudo que nós precisamos, aleluia, está nesse Espírito. Nada na Bíblia estaria real para nós se não houvesse esse Espírito. Esse Espírito hoje é necessário para nós vivermos a nossa vida cristã. E hoje nós vamos ver alguns aspectos desse Espírito e temos alguns tipos que... Um tipo específico que a gente vai estudar hoje é esse óleo da unção. O óleo da unção, ele foi... primeiro foi falado em Êxodo 30, num contexto em que Deus estava dando para o povo toda a maneira que ele gostaria de ser louvado, de que ele queria ser trabalhado no povo, ele queria receber o serviço sacerdotal. Então, o povo ali passou pelo deserto, saiu do Egito, passou pelo deserto, comeu do maná, bebeu da água que fluiu da pedra, da rocha, e por fim chegou-se ao Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, quando o Senhor revelou para Moisés todo o plano dele. Ele ficou lá muito tempo, no alto do Monte Sinai, e além dos 10 mandamentos, antes ainda, até mesmo dos 10 mandamentos, de entregar para ele, ele deu toda a maneira que ele gostaria de receber a adoração do seu povo. E nesse meio existe uma descrição ali do óleo que deveria ungir todos os utensílios do templo, todos os utensílios que eram usados pelos sacerdotes, esse óleo tinha que cobri-los. A função desse óleo era santificar todos esses utensílios. E esse óleo, nós vamos entrar um pouquinho no começo dessa mensagem, vamos ver do que ele é composto, tem muito significado. E ele é um tipo, é uma figura de um elemento que hoje nós estamos presentes, que é o Espírito que nós recebemos quando recebemos o Senhor Jesus. Quando você invocou o Senhor pela primeira vez, você deixou entrar esse Espírito de Deus. E esse Espírito não veio só como o Espírito de Deus, aquele que visitou Abraão, aquele que se apoderou de Sansão para fazer as obras dele. Não é só esse Espírito. É um Espírito processado. É um Espírito que passou por um homem, Jesus, por um viver humano, e passou por morte e ressurreição. E essa morte e ressurreição, de alguma maneira, estão incluídos nesse Espírito, que hoje você tem acesso. Você tem acesso dentro do seu Espírito. Nós sabemos, somos um ser tripartido, certo? Nós somos um corpo, nós temos a nossa alma e nós temos também o nosso Espírito.
E nesse Espírito é o local onde o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia! Por esse Espírito que é tipificado lá por esse óleo composto. E é por isso que às vezes nas literaturas você vê Espírito composto. É para você se lembrar, ou identificar que esse Espírito não é somente o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que foi processado para o seu benefício. Aleluia. Aqui tem essa mensagem, ela é dividida em 4 algarismos romanos. Eu vou ler os 4 algarismos romanos inicialmente. Peço que mantenham a atenção, que no começo aqui é um pouco meio difícil de entender, talvez, tá bom? Mas vamos devagar. O óleo sagrado para a unção, uma composição de azeite e 4 especiarias, composto segundo a arte do perfumista, é um tipo pleno do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito que dá vida, composto e todo inclusivo do Deus triuno processado, que Cristo se tornou por meio da sua morte e ressurreição. Se você entendeu essa frase, já pode ir embora para casa. Porque ela de fato mostra que Cristo, ele se tornou esse Espírito que dá vida. Aleluia. O item, o algarismo romano número 2, deixa eu pular aqui, fala assim: o unguento composto, que é esse azeite composto de especiarias, o óleo sagrado para a unção era usado para ungir o tabernáculo com toda a sua mobília, o altar com todos os seus utensílios, a bacia e sua base, os sacerdotes, para tornar todas essas coisas santas, separadas, santificadas para Deus, para o seu propósito eterno. No algarismo romano número 3 fala: o Espírito de Deus, significado pelo azeite de oliva, já não é somente azeite, mas é agora azeite composto com certos ingredientes. Quanto a isso, João 7,39 diz: isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Um parênteses aqui. Esse versículo de 7,39 de João, ele fala, onde ele fala isso? Logo após o Senhor falar para no final da festa: quem tem sede, venha a mim e beba. Não é estranho? No final de uma festa de 7 dias de festa de casamento, todo mundo já bebeu e já comeu o suficiente, certo? Jesus fala para eles: quem tem sede, vem a mim e beba. Por que ele falou isso? É um parênteses, tá, irmãos? Porque a comida e a bebida que o mundo te proporciona não te mata a fome e não te mata a sede. Então você precisa da água que Jesus te dá, né, para matar a sua sede. Então ele falou isso, só que aí João explicou, esse versículo 39. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Se alguém chegasse em Jesus ali no final da festa e pedisse: me dá, o Espírito ainda não era. O Senhor faria um milagre ali, assim como ele fez de muitas outras maneiras. Ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. De alguma maneira ele ia fazer isso, mas não ia ser através do Espírito dele. Por quê? O Espírito ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, esse versículo explica por que o Espírito de Deus não poderia entrar e fazer morada no homem. Agora ele pode fazer morada, porque ele está completo, ele foi processado completamente. E aleluia, hoje ele faz morada no nosso coração, no nosso espírito. Fecha o parênteses, irmãos. O algarismo romano número 4 fala: como crentes, fomos ungidos com o unguento composto, com o Espírito todo inclusivo. Salmo 133:2 descreve como o óleo da unção fluiu da barba de Arão para a borda de suas vestes. Isso significa que todo o corpo é ungido com o Espírito. Vamos entrar em cada um desses, irmãos. Inicialmente, o primeiro algarismo romano fala sobre o significado de cada um desses 5 componentes
de que é feito o óleo composto, o óleo da unção, que é azeite, mirra, cinamomo, que é canela, cálamo e cássia. E eu vou explicar de maneira rápida, depois eu vou ler, e se os irmãos, se não entenderem o que eu falei, talvez a leitura vai explicar melhor. Mas aqui, o Senhor deu ali as medidas, né, de cada um. São 3 medidas de 500 ciclos. Então, para as especiarias. O azeite, que é 1 hin de azeite, que dá aproximadamente 3,5 litros de azeite. E 500 ciclos de cada, completos, de 500 ciclos. O primeiro de 500 ciclos é 500 ciclos de mirra fluida. Tem o significado da mirra que eu vou ler aqui. O segundo, unidade completa de 500 ciclos, é, na verdade, dividido no meio. 250 para cinamomo e 250 para cálamo. E a terceira unidade de 500 é 500 ciclos de cássia. E por que o do meio foi dividido ao meio? Por que esse segundo aqui elemento foi dividido ao meio? Lá, naquele momento, Deus já estava mostrando, fazendo apontando para o que Cristo aconteceria com ele. O segundo aqui foi dividido ao meio. Por quê? Cristo foi, o Filho foi o que morreu. Então Deus é o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito. E o Filho foi o que morreu. Então naquele momento já estava uma prefiguração do Deus triuno, que o Filho foi morto por nós. Não é maravilhoso isso? Então isso também faz parte aqui do óleo que era composto junto com azeite e essas 4 especiarias, fazia ali o óleo para ungir todos os utensílios do templo, né, e do tabernáculo. Antes de eu ler os pontos A e B, eu vou ler os versículos, irmãos, porque esses versículos aqui são importantíssimos para a mensagem de hoje. Êxodo 30, versículo 22, eu vou ler até o 33. Deixa eu pegar aqui na... Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Essa aí era a receita. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Versículo 26. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante, de mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então, tem significado isso que eu estou lendo, tá, irmãos? Já eu vou tocar nesses versículos aqui. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. João 7, 37 até 39. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
Filipenses 1,19. Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Esse Espírito supre tudo. Nós vamos lá ver já em outro versículo, fala que ele ensina todas as coisas. Puxa, ele é maravilhoso. Rapidamente passando pelos pontos aqui, irmãos. Os significados dos ingredientes desse óleo composto. A mirra significa a morte preciosa de Cristo. A mirra também era usada como analgésico, para diminuir o sofrimento da morte. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para reduzir a sua dor, mas ele não o tomou. O cinamomo odoroso significa a doçura e eficácia da morte de Cristo. Interessante aqui que eu falei que um significa a morte e um significa a eficácia da sua morte. Em Romanos 6, 1, fala que o nosso velho homem foi crucificado, certo? Romanos 6, 1 fala que o nosso velho homem foi crucificado. Mas isso é uma verdade básica. Mas como é que você experimenta isso, que o seu homem foi crucificado? Você precisa de Romanos 8. Romanos 8, 13, esse versículo que dá base aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as práticas do corpo, vivereis. Então aqui você precisa do Espírito, desse Espírito, para quê? Para tornar real a morte do seu corpo. A morte de Cristo ser real para você é através do Espírito, vivendo pelo Espírito. Aleluia. O item B fala, quando aplicamos a morte do Senhor no Espírito, ao nosso interior, o nosso coração é estimulado a nos tornar felizes e alegres no Senhor. Vocês creem nisso? Olha o versículo Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem que escreveu isso? Filipenses 4:4. Paulo. E onde ele escreveu esse versículo? Em Roma, na prisão. Como que alguém na prisão pode falar isso aqui? Alegrai-vos sempre no Senhor. Como? Você está alegre numa prisão? E ele estava fazendo isso, não era sendo hipócrita. Não, ele estava aplicando justamente o aspecto da morte de Cristo na vida dele. E isso naturalmente é um produto do Espírito, não é você que busca, não é você que faz isso. O Espírito faz em você, causa vida em você. E você transmite vida para os outros. É isso que Paulo estava fazendo em Filipenses 4:4, passando vida para os irmãos em Filipos. O cálamo aromático significa a preciosa ressurreição de Cristo. Eu não vou entrar em detalhes muitos, irmãos. Depois os irmãos quiserem, podem entrar mais em detalhe, tá bom? E a cássia também a cássia significa o poder repelente da ressurreição de Cristo. Ela repele todos os insetos malignos, especialmente a velha serpente, o diabo. Então, o cálamo e a cássia estão relacionados com a ressurreição e a eficácia da ressurreição de Cristo. B. Uma vez que o número 4 significa as criaturas, das quais o homem é a cabeça, e o número 1 significa o único Deus, as 4 especiarias significam a humanidade de Cristo na criação de Deus, e o in de azeite significa o único Deus com sua divindade. Logo, a mescla do azeite com as 4 especiarias significa o composto, a mescla do Deus como o homem, da divindade com a humanidade, no espírito composto. Então, é interessante ver essa paridade, né? Esses 4 mais esse 1 formam esses 5 elementos e eles são compostos para formar um composto só para nos dar vida. E ele está presente nesse espírito composto. C. O azeite e as 4 especiarias eram preparadas por meio de um processo de prensagem ou corte, que significa que o Espírito de Deus tornou-se o Espírito de Cristo, por meio dos sofrimentos de Cristo. Olha só, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Aleluia, nós somos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Cristo em nós. Além disso, as 4 especiarias formavam 3 unidades completas de 500 ciclos cada uma. Os 500 ciclos do meio, dividido em 2 partes, significam o Deus triuno em ressurreição, o segundo, o Filho sendo dividido por sua morte na cruz. Aquilo que eu expliquei mais cedo. Como na Bíblia 5 é um número de responsabilidade, os 5 elementos do unguento composto e as 3 unidades de 500 ciclos das 4 especiarias significam o Deus triuno em ressurreição com o poder, a capacidade de ter responsabilidade. É um monte de número, né? Mas vocês entenderam. São 3 elementos, 3 unidades, né, de 500 e juntos fazem 5, e esses 5 formam uma maneira de ter responsabilidade pelas coisas do Senhor. Então, tem esse significado. Uma vez que o número 3 e 5 estão relacionados ao edifício de Deus, estes números no unguento composto significam que no espírito composto há um elemento para o edifício de Deus. A primeira edificação que teve na Bíblia, que Deus pediu para criar na Bíblia, foi a Arca de Noé. E logo depois, o templo. Né? Mas a Arca, ela foi uma prefiguração do edifício de Deus. E a Arca, as medidas dela são tudo, envolve 3 e envolve 5. É 300 côvados por 30 côvados, 50 côvados de largura e 30 de altura. 3 e 5 de novo. E no tabernáculo tem um monte de 3 e 5. É 5 por 5 côvados, é 3 por 5 côvados, vários números, várias medidas ali têm a ver com 3 e 5. Então, por isso que esses números 3 e 5 estão relacionados também ao edifício de Deus. E G. Com base nos significados acima, a composição das 4 especiarias com o azeite de oliva para fazer o óleo da unção significa a mescla dos elementos mencionados acima com o Espírito de Deus, mediante o processo de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo para produzir o Espírito composto, para a edificação da habitação eterna de Deus. Então esse para aqui diz tudo. Ele fez todo esse processo e nos deu o Espírito que dá vida. Ou o outro Consolador. Tem vários nomes esse Espírito na Bíblia. Mas ele tem a mesma função. Para a edificação da habitação eterna de Deus. Foi para isso que ele deu aquele óleo para o serviço sacerdotal funcionar, para quê? Para edificar para ele uma casa para ele morar, que é o tabernáculo, certo? Então essa é a finalidade desse Espírito, finalidade desse óleo composto. Vamos entrar no item 2. Aqui, o unguento, vou ler de novo. O unguento composto, o óleo sagrado para unção, era usado para ungir o tabernáculo com toda a sua mobília, o altar com seus utensílios, a bacia e sua base, e os sacerdotes para tornar todas as coisas santas, separadas, santificadas para Deus e para o seu propósito divino. Eu queria frisar aqui, irmãos, o versículo 29, de Êxodo 30. Assim consagrarás todas essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Esse unguento santo, os irmãos, por fé, assim como eu, nós cremos que ele nos ungiu quando nós recebemos o Espírito, certo? Então isso quer dizer que você é santo. Quer dizer que você é separado desse mundo. Mas não é só isso. Todos os utensílios aqui, tudo o que tocar nelas será santo. Os seus amigos, quando tocam você, se tornam santos? Isso tem a ver com o seu viver agora. Se você expressa Cristo, com certeza, quando você toca neles, eles se santificam. De alguma maneira, eles recebem vida. Porque você está cheio de vida.
E não é você que faz a obra, mas o Espírito que está dentro de você é Ele. Ele que tem o poder de fazer isso, não é você. Aleluia. Aqui os versículos 31 a 33 que eu já li, né? Falam que... deixa eu ler de novo que eu me perdi agora. O versículo 31 a 33. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Tem um alerta de Deus aqui. Não copiem esse óleo. O que isso significa para nós? É nós não tentarmos imitar uma vida da igreja, uma vida cristã. Você tentar imitar o que os irmãos falam para você, você deve ler a Bíblia, e você... não procurei um exemplo razoável, mas enfim, você tentar imitar os outros não tem resultado. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. E esse Espírito vai agir em você. E Ele vai produzir em você a mudança que você precisa mudar. Não você tentando por si mesmo mudar, e de novo eu menti, e de novo eu pequei, e de novo eu isso. Mas por esforço próprio você vai continuar nessa roda. Mas esse Espírito em você, Ele é capaz de mudar você. Aleluia! Então, chega de imitação, irmãos. Eu separei aqui na página, no Estudo Vida de Êxodo, na mensagem... na página 1612, peraí, que é a mensagem 158, vou ler um trecho para os irmãos. Não fazer nada semelhante da mesma composição. Então é um estudo vida, está explicando esses versículos aqui, para isso que servem os estudo vida. Eu vou ler, como eu já li bastante, eu vou ler só um trecho final, que senão não vai dar tempo. O cristianismo existe há séculos. Muitas pessoas, inclusive incrédulos, têm sido influenciadas pelos ensinamentos da Bíblia. Sob a influência desses ensinamentos, muitos tentam ser honestos, amáveis e fiéis. Tudo isso é uma imitação do Espírito. Tentar comportar-se dessa maneira é fazer uma imitação do óleo autêntico. Nossa honestidade deve proceder do Espírito de Cristo. Igualmente, o nosso amor, humildade, paciência e bondade, na verdade, todas as virtudes, devem ser produto do Espírito que habita em nós. Caso contrário, estaremos imitando o unguento, estaremos falsificando algo parecido. Sendo assim, não devemos agir em nossa velha natureza, nem imitar algo que é do Espírito de Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, quando estamos cheios do Espírito, nós temos o poder de santificar tudo o que nos toca. Quando você está cheio do Espírito. Agora, se você não está cheio do Espírito, por mais bonzinho que você aparenta, o melhor que você vai passar para os outros é uma aparência de bonzinho. Mas não vai tocar vida neles. Você não vai transmitir vida para eles quando você orar por eles, tentar orar, né? Depois eu vou ler no final... um irmão que não conseguia orar. Tem esse exemplo aqui. Uma experiência do irmão Otmani. Depois eu vou ler no final. A letra A fala assim: esse unguento significa o Deus triuno processado. Opa, acho que eu pulei uma... Não pulei não. Já estou na página 4 mesmo. Esse unguento significa o Deus triuno processado e consumado mediante a encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo, para tornar-se o Espírito composto todo inclusivo, a fim de alcançar o seu povo escolhido e redimido, e ungí-lo com ele mesmo, tornando-se um com eles e eles um com ele. Aleluia! Deus quer nos fazer um com ele, irmãos. Ele quer fazer um com ele, nos fazer um com ele. 1 João 2, 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós. O que é essa unção que dele recebestes? É esse Espírito composto. É esse óleo composto com mirra, cássia, cálamo e... Cássia, faltou, né? Cinamomo, isso.
esqueci um. É esse óleo que mistura tanto o Espírito de Deus com essa humanidade de Jesus e os aspectos da sua morte e ressurreição. Puxa, essa unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei nele. Aleluia! Permanecei nele, em Deus. E essa unção, vos ensina todas as coisas. Então, às vezes, nós nos perguntamos, poxa, mas será que eu posso usar tal roupa? Será que eu posso comprar tal carro? Será que eu posso fazer isso ou fazer aquilo? Essa unção é suficiente, irmãos. Às vezes lógico, conversar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos não é nenhum problema. Desde que a pessoa com quem você está conversando esteja de fato no Espírito, desfrutando do Senhor, ela vai ser de uma boa comunhão. Mas busca primeiramente o Senhor, porque você se falar face a face com o Senhor logo pela manhã, puxa, você já entrou numa esfera santa. E esse Espírito está com você e ele ensina você todas as coisas. Ele diz para você se você está certo ou não. Quando você sente que acho que não era bem por aí que eu devia falar com aquela pessoa. É o Espírito. Se você tem que ter um discernimento para entender que esse foi o Espírito de Deus falando, não é por aí não. Vai pedir desculpa que o que você falou para ele não foi legal. Aleluia. Essa unção, sendo o mover do Espírito composto em nós, aplica-se a nós e acrescenta ao nosso ser interior todos os elementos do Deus triuno, processado e consumado, de modo que nosso homem interior cresça na vida divina com os elementos divinos e sejamos mesclados com ele. Ó Senhor, se adicione mais a mim. Cada experiência o Senhor pode se adicionar a você. Não perca, irmãos, a oportunidade de, na sua tribulação, ganhar mais do Senhor. Às vezes a tribulação vem e a primeira coisa que você faz é reclamar. Irmãos, a experiência de cruz não é para você sofrer. A experiência de cruz é para você ganhar Cristo. Ser adicionado Cristo em você. Aleluia. O óleo sagrado para a unção tem somente o propósito de ungir a habitação de Deus e o sacerdócio. Portanto, somente aqueles que são pela habitação de Deus e pelo sacerdócio podem ter o desfrute do Espírito composto, todo inclusivo. Aleluia. Então aqui estamos demonstrando o lado do serviço dos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos servir ao Senhor. 1 Pedro 2,5 fala, também vós mesmos, como pedras vivas, estáis sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha quão completo é esse versículo, irmãos. Ele fala que estamos sendo edificados casa espiritual para um sacerdócio santo, ou seja, um serviço a Deus santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de você de novo. Jesus Cristo está em todos os lados. No início, no meio e no fim. Aleluia. Vamos agora ao Romano número 3. O Espírito de Deus, significado pelo azeite de oliva, já não é somente azeite, mas é agora um azeite composto com certos ingredientes. Quanto a isso, João 7,39 diz, isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso significa que antes da glorificação do Senhor, que foi a sua ressurreição, o Espírito composto ainda não era. Foi após a ressurreição de Cristo que a composição ou combinação de tal Espírito foi completada. Olha só, Lucas 24, 26. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Puxa, que versículo doce. B.
Quando o Espírito era o Espírito de Deus, ele tinha apenas o elemento divino. Após tornar-se o Espírito de Jesus Cristo, por meio da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo, o Espírito tinha tanto o elemento divino quanto o elemento humano, com toda a essência e realidade da encarnação, crucificação e ressurreição de Cristo. Esse Espírito composto, todo inclusivo, tipificado pelo óleo sagrado para a unção, é o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, o suprimento do corpo de Cristo, pelo qual podemos viver Cristo para o seu engrandecimento, no corpo, pelo corpo e para o corpo. Puxa, como eu devo viver a minha vida cristã? Já se perguntou isso? E aqui fala, é no corpo, pelo corpo e para o corpo. Ou seja, na vida da igreja, servindo. É assim que você deve levar a sua vida da igreja, sua vida cristã. Na igreja, servindo. Porque é para isso que você recebeu o Espírito. Puxa, que grandioso é isso, esse Espírito. Como crentes, fomos ungidos com o unguento composto, com o Espírito todo inclusivo. Salmo 133, 2 descreve como o óleo da unção fluiu da barba de Arão para a borda de suas vestes. Isso significa que todo o corpo é ungido com o Espírito. Aleluia. A base da unidade é simplesmente o Deus triuno processado como o óleo sagrado para a unção, o Espírito composto aplicado a nós. Senhor, aplica esse Espírito composto a mim. Amém. Aleluia. Eu separei alguns trechos, três trechos aqui que eu vou ler no final. Vou terminar aqui de ler a sinopse, depois eu vou comentar mais algumas coisas, tá, irmãos? Vou dar bastante tempo para os irmãos virem compartilhar. Essa semana foi muito rica, eu espero que os irmãos tenham desfrutado, que nem eu. Desfrutei demais essa semana. A fim de sermos pintados pelo unguento, devemos ser um com a igreja. Então, espontaneamente, desfrutaremos a aplicação do óleo da unção com todos os seus elementos. Que maravilhosa é a unidade produzida pela aplicação dessa unção. Aqui está mostrando o aspecto da unidade, porque às vezes você tem alguns problemas com alguns irmãos e você acaba ficando da sua casa. Não quer mais se reunir, sei lá, está ofendido. Irmãos, a vida da igreja te salva de você mesmo. Amém. Os exemplos de quem se afasta e quer viver uma vida da igreja, uma vida cristã, sem o aspecto da igreja, assim, posso dizer que 100% deles fracassaram. Você precisa do corpo. Amém. Esse Espírito foi para a edificação do corpo. Amém. Ele foi te dado para isso. Então não é para você viver a vida de cristã sozinho. Então, aqui, e a unidade, você não vai causar problema se você estiver apegado a esse Espírito. Você vai ser sempre um com os irmãos. Essa palavra pintados está aqui entre aspas, porque é uma figura como se fosse uma tinta que não seca, nunca seca. Então você pinta sei lá, um copo de verde aqui e essa tinta não seca. Aí alguém vem aqui pegar esse copo, sai com a mão verde, certo? É exatamente esse o aspecto desse Espírito, desse Espírito composto em nós. Por quê? Quem tocar nele vai se santificar, irmãos. Essa tinta nunca seca, mas tem muitos aspectos na nossa vida que essa tinta ainda precisa cobrir. Esse Espírito ser aplicado em você nos aspectos da morte de Cristo significa justamente que o seu velho homem precisa morrer. O seu velho homem não produz nada para Deus. Só o seu velho homem morto, sim, a esse sim, que foi aplicado à cruz, ao aspecto da morte de Cristo, aí sim você se torna útil para o Senhor, para servir a casa de Deus. Aleluia. Eu separei uns trechos aqui das leituras, irmãos, que eu vou ler de novo aqui. Então, página agora 1677. A vida cristã é totalmente uma vida de ser ungido pelo Espírito composto. Tudo relacionado com a vida cristã se resume nessa unção. Aqui na unção do Espírito composto temos santidade,
vitória, vida, luz, poder e verdadeira espiritualidade. A vida cristã é uma vida na unção do Espírito todo inclusivo que dá vida. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos que a vida cristã não é uma questão de ensino, melhoria, ajuste ou correção. A vida cristã é totalmente uma questão da unção composta. Podemos aplicar de fato essa unção a tudo em nossa vida diária. Podemos aplicá-la à nossa vida familiar, à nossa vida no trabalho e à maneira de fazer compras. O Espírito composto nos ensina sobre todas as coisas, ungindo-nos. Por isso devemos viver a vida cristã segundo o ensinamento dessa unção composta, não segundo outras coisas. Todos precisamos ter essa visão. Se tivermos a visão da unção do Espírito composto, perceberemos que o que a vasta maioria dos cristãos de hoje tem é uma religião. Essa religião é muito diferente da unção do Espírito composto. Em vez do ensino da unção, os cristãos têm teologia, regulamentos, organização e ensinamentos relacionados com a melhoria do caráter. Uma vez que os olhos de muitos cristãos foram abertos por véus religiosos, naturais e éticos, eles não têm essa compreensão, a interpretação apropriada desse trecho da palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o que é revelado aqui, que vejamos a unção composta para viver a vida cristã. Tem 8 volumes, esse aqui é o último volume do Estudo Vida de Êxodo. E o irmão que compartilhou essa mensagem, ele fez menção a 2 livros, A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, e A Vida Cristã, de Witness Lee. Não, mas é A Vida Cristã mesmo, não é o nome? De Witness Lee. Esse não foi traduzido ainda, pelo que eu procurei, não achei ele em português. Então eu separei um trecho aqui, irmãos. Quem não leu esse livro aqui precisa ler, tá? E quando chegar o outro, tem que ler também. Para não tomar muito tempo, eu vou dar uma resumida na história. O Watchman Nee fala assim, lendo no comecinho, só para introduzir. Na China, já aprendemos que quando levamos uma alma a Cristo, devemos fazer um trabalho muito completo, porque não há certeza de quando ela voltará a receber auxílio de outro cristão. Estamos falando aqui da 1930, 40. Sempre procuramos deixar bem claro na mente de um novo crente que, quando pediu ao Senhor o perdão dos seus pecados e que entrasse em sua vida, o seu coração tornou-se a residência de uma pessoa viva. O Espírito Santo de Deus está agora dentro dele, para lhe abrir as Escrituras, a fim de que possa ver Cristo nelas, para dirigir sua oração, governar sua vida e reproduzir nele o caráter do seu Senhor. E ele foi viajar, ficou na casa de hospedado na casa de uma pessoa, um casal, e durante 2 semanas ele só orava durante a refeição. Depois ele acabou pregando o evangelho para esse casal. E foi embora. E aqui fala assim, isso eu resumi uma parte para não ter que ler. Durante os meses frios de inverno, o homem tinha o hábito de tomar vinho nas refeições, e o fazia com exagero. Após a minha partida, com a chegada do frio, o vinho apareceu novamente à mesa. E naquele dia, como era de seu costume, o marido curvou a cabeça para agradecer a refeição. Mas nenhuma palavra lhe veio aos lábios. Após 1 ou 2 tentativas, ele se voltou para a esposa e perguntou: o que está errado? Por que não podemos orar hoje? Pegue a Bíblia e veja o que ela diz sobre beber vinho. Havia deixado com eles uma cópia das Escrituras, mas ainda que a mulher soubesse ler, era ignorante quanto à palavra e folheou a Bíblia em vão, buscando luz sobre aquele assunto. Eles não sabiam como consultar o livro de Deus. Era-lhes impossível consultar o mensageiro de Deus, pois eu me encontrava a muitos quilômetros dali. E levaria meses até que me vissem novamente. Ela falou: apenas beba o seu vinho. Na próxima oportunidade perguntaremos isso ao irmão Nee. Mesmo assim, aquele homem sentiu que não podia dar graças a Deus por aquele vinho. Irmãos, por favor, eu estou lendo um texto aqui, não é para falar que pode ou não beber vinho, pelo amor de Deus.
que eu estou falando aqui, o exemplo que o irmão está dando aqui é do uso do Espírito, do uso desse, desse subjetivo aqui. Leve-o daqui, disse ele depois de algum tempo. E quando ela o fez, juntos oraram pelo alimento. Quando finalmente o homem visitou Xangai, ele me contou essa história. Utilizando uma expressão comum em chinês, ele disse: irmão Ni, o chefe residente não me deixou tomar aquela bebida. Muito bem, irmão, disse eu. Você sempre deve ouvir o chefe residente. O chefe residente, quem é, irmãos? É esse Espírito que dá a vida. É esse Espírito composto. Composto por quê? Pela morte e pela ressurreição de Cristo. Não é somente mais o Espírito de Deus, tem esse aspecto. Puxa, já falei demais. Muitos de nós sabemos que Cristo é nossa vida e cremos que o Espírito de Deus reside em nós. Mas esse fato tem pequeno efeito em nosso comportamento. A questão é, nós o conhecemos como uma pessoa viva e como chefe? Fica essa pergunta aí. Tem mais um trecho ainda que eu quero ler para os irmãos. Eu separei uma nota de rodapé de Romanos 8. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Está aqui? Não, 16, perdão. O próprio Espírito, foi o versículo que o meu tio Joel leu agora há pouco, no começo da reunião. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não, peraí, não é isso que eu queria ler, não. Também queria ler esse, mas o que eu queria ler a nota é o versículo 14 mesmo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o seu andar diz quem você é. Se você anda guiado, então você é filho. Entendeu ou não? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora eu vou ler a nota aqui, a nota 1 e 2. O guiar do Espírito não é exterior, mas interior, e compõe-se da lei do Espírito da vida, do Espírito e da vida. Então é a lei do Espírito da vida, do Espírito e da vida. Esse versículo fala de ser guiado pelo Espírito, em vez de o Espírito nos guiar. O que indica que, apesar de ele estar pronto a fazê-lo, temos de tomar a iniciativa de ser guiados por ele. Isso quer dizer que temos de tomá-lo como a nossa vida e como o nosso tudo, e que temos de fazer morrer tudo o que em nós pertence à velha criação. Não precisamos buscar o guiar do Espírito, visto que ele já está presente em nós e habita em nosso espírito regenerado. Se vivermos sob esta direção, andaremos e nos conduziremos de um modo que prova que somos filhos de Deus. Guiar aqui não é meramente uma ação do Espírito, é o próprio Deus triuno que se torna o guiar no nosso espírito. Se cuidarmos dele como uma pessoa que habita em nós, espontaneamente seremos guiados por ele. Aleluia! Irmãos, podem vir compartilhar, dê sua porção aqui.